Tem coisas na vida que a gente não quer lembrar nunca mais, aquela cena ou aquela pessoa, mas são memórias que ficam insistindo em voltar na nossa mente e a gente não sabe por quê e como fazer para se livrar delas. Eu sou Paul Sanner, mentor de vida, e esse vídeo é sobre isso, sobre como fazer para se livrar das memórias que perturbam. Então, primeiro vamos falar como funciona esse negócio da memória. Imagina que você foi no cinema e você amou o filme é fantástico, espetacular. Você sai do cinema contando para todo mundo como o filme é bom, recomendando, falando de alguns detalhes, com muita emoção, muita empolgação. E você faz isso logo que você sai do cinema, e no dia seguinte, e no outro dia também, até que daí passa um dia que você não fala nada, aí no outro você fala alguma coisa, e aí passam mais 3 dias e depois você fala de novo. E cada vez que você fala novamente do filme, você já não fala com tanta empolgação, você já não entra em tantos detalhes, você já não fala durante tanto tempo a respeito desse filme, e aos poucos isso vai então caindo no esquecimento, porque outros filmes, outras coisas interessantes que você fez na vida vão sendo mais importantes e você acaba falando dessas outras coisas e você acaba esquecendo um pouco aquele filme de lado. Uma hora você já não lembra mais, até que alguém fala alguma coisa que você então lembra daquele filme e aí você fala então novamente dele e traz de novo algumas das lembranças sobre as coisas que você falava logo que você saiu do cinema, de como era legal e como você estava empolgado. E esse funcionamento da memória também serve para as coisas ruins. Se você vai num restaurante onde você é mal atendido, a comida estava ruim, você sai falando muito mal daquele restaurante, mas com o tempo você vai esquecendo. Então, o funcionamento é basicamente esse. Cada vez demora mais para você se lembrar de novo, você se lembra falando menos tempo a respeito daquilo e com menos intensidade emocional. Isso é o processo natural de esquecimento de alguma coisa. E a menos que alguém fique trazendo para você toda hora essa memória ou algo fique chamando a sua atenção, você vai se esquecendo e só vai se lembrar de vez em quando. Mas por outro lado, se tem um certo evento ruim da sua vida, que continua sempre vivo na sua memória e você não consegue se livrar, não consegue se esquecer, esses pensamentos retornam do nada na sua cabeça. Então a gente precisa observar que podem ter 2 situações aí. A primeira delas é que tem alguma emoção que precisa ser trabalhada, que está presa aí, que você precisa ver o que você vai fazer com ela e nós já vamos falar disso. A outra opção é que seja um evento que aconteceu num ambiente ou com pessoas que você ainda está sendo obrigado a lidar. Então vamos supor que numa determinada festa você brigou com seu tio, porque seu tio fez uma gracinha lá e te ofendeu e você saiu muito mal com isso. Se você está indo em eventos familiares, em encontros com pessoas, esse tio está sempre ali, ou estão falando dele, ou outra pessoa também se ofendeu com alguma coisa que ele disse. Então, isso tudo fica ativando de novo e de novo e de novo essa memória, e aí você não consegue esquecer. Então, se a gente imaginar no primeiro caso que a pessoa ela foi mandada embora de um trabalho, ou alguém terminou o relacionamento com ela, e ela fica com aquela memória voltando o tempo todo na vida dela, então ela precisa entender o que estava acontecendo ali, que emoção é essa que ela está sentindo. Ela está sentindo saudade porque ela gostava muito daquele emprego, daquela pessoa e agora não tem mais? O que a saudade está dizendo para ela? Encontre uma nova possibilidade de algo que você gosta muito para repor aquilo que era tão bom na sua vida. Ou talvez a pessoa está com raiva porque ela não soube se posicionar, não soube se defender, não soube se colocar. Então ela pode aprender com esse evento para que numa próxima vez ela tenha condições de dizer o que ela pensa, de se defender, de argumentar, ou escolher melhor o relacionamento, o emprego, para que esse tipo de coisa não aconteça de novo. Talvez
ela se sente vítima, porque justamente ela acha que foi injusto e ela não se conforma com tamanha injustiça. Então, essa pessoa vai precisar acolher esse sentimento de vítima e entender que em que outras situações ela também se colocou assim e começar a perceber como que ela tem ação e controle sobre o que acontece na vida dela. Voltar a puxar as rédeas da vida na sua mão para não ficar dependendo do que os outros fazem ou deixam de fazer. Talvez essa pessoa ela tenha um sentimento de culpa e arrependimento, então ela precisa se lembrar que ela sempre fez o melhor que ela pôde com as informações que ela tinha e que depois, com mais informações, é claro que ela faria melhor e diferente. Então ela evoluiu e numa próxima vez ela vai ter condições de tomar uma decisão melhor. Talvez a pessoa não esquece esse evento traumático porque ela ainda quer que haja um reparo, uma compensação, um pedido de desculpas. Então ela ainda tem uma expectativa em relação àquilo que aconteceu. Então ela não consegue deixar ir embora. Então nessas horas a melhor coisa é abrir mão mesmo de toda a expectativa. Olha, não vai vir, não veio. E para que isso vai ficar te prendendo? Né? Para que você vai se prender a esse passado esperando comportamentos dos outros que podem acontecer ou não, podem não acontecer nunca. Então, se tem ainda grandes emoções associadas ao evento, é importante acolher essas emoções, entender o que elas querem de você e dar um novo significado para esse evento. Um significado que te liberte dessas emoções e te permita seguir em frente, deixando esse passado para trás. O que já foi, é assim, não tem jeito, não tem como mudar, vou fazer o meu melhor daqui para frente. Tem pessoas que gostam de fazer um ritual de despedida. Eu agradeço tudo que aconteceu na minha vida, agradeço essas pessoas que me trouxeram tantos aprendizados, trouxeram também coisas boas, apesar de ter a dor, né, do momento em que as coisas não foram como eu queria. Eu agradeço por esses aprendizados. Eu abençoo essas pessoas, liberto elas para que elas sigam livres, assim como eu sigo livre e passo a tomar melhores decisões daqui para frente a partir de tudo isso que eu vivi. E no outro caso, se for alguma coisa que ainda é presente na sua vida, que ainda existe e faz você se lembrar de tudo que aconteceu, então você vai precisar também trabalhar as suas ideias para poder aceitar que determinadas pessoas e determinadas situações são assim e não vão mudar. E como você pode fazer então para conviver com isso? Se eu vou lidar com uma planta que tem espinhos, eu preciso ter luvas especiais para que elas não me machuquem, não me espetem. Então, claro, eu vou procurar me afastar, me distanciar, mas nem sempre isso é possível. Então, como que eu posso não me importar mais? Como que eu posso não me ofender? Porque sou eu que me ofendo com a situação, não é o outro que me ofende. Sou eu que tenho poder sobre as minhas emoções, que são fruto do que eu penso, de o que eu acho sobre essa situação, das frases que eu encontro para qualificar e entender essa situação, e também da minha fisiologia, da minha respiração, da minha postura, de como que eu me contraio, como que está o meu corpo diante disso. Então, uma emoção, ela tem sempre esse componente, que são as ideias, os pensamentos, as frases, os significados e o corpo. E eu tenho poder sobre isso, porque isso está em mim. Então, eu tenho poder sobre as minhas emoções. Então, não é a outra pessoa que me irrita, sou eu que me irrito com a outra pessoa. Então, se você ainda está vivendo uma situação que te desperta memórias em relação a isso que aconteceu, você vai precisar despertar o seu poder interior de ser maior do que isso e de estar nesse sistema sem que isso te afete. Não existe como você dar um comando para si mesmo sobre não pensar em algo. Se você não quiser pensar numa girafa e você vai ficar falando para si mesmo, eu não vou pensar em uma girafa, você já pensou na girafa. E se em algum momento você esqueceu, peraí, o que é que eu não queria pensar mesmo? Ah, era na girafa que eu não deveria pensar.
Então você está dando um comando que não funciona. Então não tem essa de não pensar, o que tem é vou pensar em outra coisa, vou mudar o meu foco, vou direcionar o meu pensamento para outra coisa. Então se um pensamento ainda vem de algo do seu passado que você não quer lembrar, ao invés de ficar irritado que voltou esse pensamento, acolha, diga tudo bem, esse pensamento ainda veio, eu acolho esse pensamento, ele ainda quer me dizer alguma coisa, ainda tem algo para aprender, tem ainda alguma emoção para trabalhar, tem ainda uma situação que eu preciso aprender a lidar no meu dia a dia, e eu vou procurar fazer o meu melhor em relação a isso, mas agora eu vou pensar em outra coisa e vou deixar esse pensamento ir embora. E assim você vai fazendo sempre, até que você, em algum momento, aprende o que você tem para aprender, entende o que tem para ser entendido, descobre como você tem que se comportar daqui para frente e a partir disso, essa memória ela deixa de ser importante para você e ela não volta mais. Porque toda vez que uma memória está voltando, ela tem uma função. Ela está querendo que você faça um caminho de evolução, de progresso, de novo entendimento. Essa memória não vem para te infernizar, ela vem para te ajudar. Então, quando você acolhe e entende isso dessa forma, fica muito mais fácil, mais leve de lidar com essas situações. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreve no canal e me conta que memórias são essas que ainda estão te perturbando, que estão tirando seu sono, atrapalhando a sua paz. Se você precisar, eu te ajudo a resolver essa situação. Até o próximo!